Oi, Mirela, tudo bom com você? Como é que você está? Primeiramente, muito obrigada por você ter essa disponibilidade de vir aqui no meu canal dar essa entrevista para nós, contando a sua história, que vai nos ajudar muito. Então, fica à vontade, Mirela. Obrigada, Marinês. Bom, você já me apresentou aí um pouco, né? Meu nome é Mirela, eu tenho 31 anos, atualmente eu moro em Curitiba, aqui no Paraná, no Brasil, né? Mas eu nasci em São Paulo. Bom, a minha vida foi um pouco nômade, assim, eu nasci em São Paulo, passei uma parte da minha infância lá, e a minha mãe morou muitos anos em Portugal, acabei também indo para lá, e também morei uma grande parte da minha vida, praticamente 16 ou 17 anos em Portugal, e retornei para o Brasil há mais ou menos 8 anos, né? E agora, atualmente, morando aqui. Só para as pessoas entenderem, você é a filha da Miralda. Quem quiser assistir, né, a história dela é muito inspiradora também, né? Tá aí no canal da Marinês, que é uma Com história que pode certeza. virar uma novela, né? Mas aí é interessante porque na história dela entra a minha também um pouco junto, né? E acaba se complementando, né? As duas realidades ali. Pois é. Então vai ficar realmente uma coisa assim para as pessoas entenderem bem. Quem assistiu a saga da Miralda, né, no caso, vai acompanhar agora o outro lado, uma outra parte, com a sua história. É um Uhum. filme mesmo, né? Então, como eu mencionei, né, anteriormente, eu nasci em São Paulo. Vou começar lá pelo comecinho da minha vida, né, da história de vida, para contextualizar, para todo mundo conseguir entender, né, o fio da meada aí. Os meus pais, bom, então, como eu mencionei anteriormente, eu nasci em São Paulo. Os meus pais se conheceram lá também. A minha mãe, ela foi criada aqui em Curitiba, meu pai é família de São Paulo também, e tinham alguns projetos assim, em comum, né, em relação a isso, e acabaram se conhecendo lá. E depois de algum tempo de relacionamento, moravam juntos, né? E a minha mãe ficou grávida e eu comecei a existir, né? Minha história de vida começa aí. E eles tinham, né, como foi mencionado no vídeo da minha mãe, foi um relacionamento assim um pouco conturbado ali no começo, principalmente por questões financeiras, né? E quando eu tinha, acho que sensivelmente um ano e ou quase dois, né, praticamente, eles tomaram a decisão de sair do Brasil para ir para Portugal, motivados também por questões de trabalho, né, porque era uma época que o Portugal estava numa ascensão de profissionalmente, assim, e eles foram buscar uma vida melhor lá, né. Então foi o meu pai, foi a minha mãe, foi o meu irmão mais velho, que é filho do primeiro casamento do meu pai também. Ele antes de se casar com a minha mãe, ele teve um outro relacionamento e tem dois outros filhos, que são, né, o meu irmão e minha irmã, desse primeiro casamento dele. E esse meu irmão parece que foi junto, e eles foram para lá, e no início, né, como é sempre difícil uma adaptação a um novo país, a uma nova realidade, mas em pouco tempo a minha mãe já começou a trabalhar, o meu pai ele ainda não tinha conseguido muito se firmar profissionalmente lá ainda, e o relacionamento deles, que já estava um pouco desgastado aqui no Brasil, lá foi a prova de fogo, né? Realmente eles não conseguiram chegar num entendimento como casal e acabaram se separando, né? O meu pai ainda ficou lá durante algum tempo. A história que eu vou contar, assim, é do meu ponto de vista, né? Tem algumas coisas que às vezes eu não lembro perfeitamente por ser na minha infância, né? Mas eu vou tentar contextualizar da forma como eu vivi, como eu encarei aqueles acontecimentos. O meu pai, pelo que eu me lembro, eles tinham uma espécie de guarda compartilhada. Assim, eu ficava um período com a minha mãe e às vezes eu ia para casa onde o meu pai estava morando e passava um tempo com ele também, isso lá em Portugal, quando eles se separaram. Só que o meu pai, ele sempre teve um relacionamento muito. Ele tinha uma obsessão quase assim pela minha mãe. Ele nunca aceitou esse fim do relacionamento deles e o fato dela querer se separar. Foi muito difícil para ele lidar com isso. Então, um desses momentos, acho que foi um final de semana que eu fui passar com ele, o meu pai fez teve uma atitude desesperada para resolver salvar, né, esse casamento que ele tinha. E ele basicamente pegou em mim, nesse meu irmão mais velho, e ele saiu de Portugal e voltou para o Brasil, aqui para Curitiba também, sem o conhecimento da minha mãe. E chegando aqui,
A minha mãe, entretanto, lá foi me buscar e ficou sabendo que ele tinha, pelo porteiro, acho que alguém responsável lá pelo prédio, que ele tinha ido embora. Imagina o desespero dela nesse momento, né, sem saber de nada. E daí, quando meu pai chegou aqui no Brasil, ele ligou para minha mãe, entrou em contato com ela de alguma forma, e foi o que ele manteve durante o período que eu fiquei com ele aqui, né? Ele basicamente fez quase uma chantagem com ela. Ele falou: olha, eu vim embora com a tua filha e a única forma de você rever ela é se você aceitar voltar comigo e a gente voltar a ser um casal e a gente ficar junto, ou senão você nunca mais vai ver a tua filha, né? Basicamente foi esse o comportamento dele, né? E eu lembro que quando a gente veio pra cá, eu acho que inicialmente a gente ficou na casa de uma tia, minha irmã dele, né? Que acolheu a gente, que morava aqui em Curitiba também. Eu lembro que a gente ficou durante algum período aqui. Eu me sentia muito confusa, assim, porque por um lado era tudo novo e era legal, às vezes até estar com essa minha tia, mas eu não entendia por que ele está separado da minha mãe, eu não entendia o porquê daquilo tudo está acontecendo. E o meu pai, ele falava muito para mim que ela ia voltar e que a gente ia ser uma família, que, né, tudo ia se resolver, mas era uma situação muito, muito estranha, ainda mais para uma criança, né, entender o contexto, por que aquilo estava acontecendo assim, né? Bom, eu fiquei um período aqui em Curitiba, foi um período bem desafiador, assim, porque além de eu não entender nada do que estava acontecendo, né, eu lembro de passar bastante tempo sozinha, e isso me colocou também numa situação. Eu não vou entrar assim, muito em detalhes sobre isso, mas eu passei por um abuso também, né, quando eu era criança, aqui durante esse período, então foi uma coisa que ficou muito gravada negativamente dentro de mim em relação a isso que aconteceu. Não foi por parte do meu pai, foi uma outra pessoa, do convívio ali próximo, né? Mas eu me senti muito exposta, né? E além de eu não estar com a minha mãe, de estar passando por tudo aquilo, ainda veio mais essa situação que isso tudo foi se acumulando dentro de mim, né? Nessa minha história, nesse meu caminhar da minha vida. E eu sei que a gente ficou durante algum tempo aqui em Curitiba e a, a minha mãe sempre me procurando, né? Ela também, nos vídeos dela, ela explica, durante esse período ela estava entrando com pedido de legalização, ela depois descobriu que estava grávida também, né, da minha irmã. Então era um momento que ela também, por mais que ela tivesse vontade de vir atrás de mim, de me procurar, de estar comigo, ela também ficou impossibilitada por essas questões, né? Principalmente pelo processo de legalização dela, que ela não podia deixar o país, senão ela ia perder todo o trabalho que ela já tinha investido nisso. E, enfim, eu sei que a gente ficou durante algum tempo aqui. Essa minha irmã, que eu comentei no começo do vídeo, né, que ela é do primeiro casamento do meu pai, ela e o meu irmão, quando foi o divórcio da primeira mulher dele, ele teve uma atitude semelhante. Ele também separou os dois da mãe, e só que eles ficaram durante muito mais tempo separados da mãe deles. E a minha irmã foi ter contato com a mãe biológica dela praticamente aos 18 anos de idade, né? Então foi bem mais grave, né, até com eles, o que aconteceu do que foi comigo, né? E a minha irmã, ela nunca concordou com esse comportamento do meu pai. Então, eu acredito que a minha mãe entrou em contato com ela também, e ela acabou, talvez, falando que a gente estava em Curitiba, ou de alguma forma ele descobriu que alguém tinha falado que a gente estava em Curitiba e que ele ia ser descoberto, que ela poderia vir e me tirar dele, alguma coisa assim. Eu sei que isso motivou ele a sair de Curitiba para ir para Fortaleza, que é bem longe daqui, né? Uma outra cidade. E eu acho que ele foi assim, meio com o intuito de se esconder, sabe? As ações dele parece que ele estava assim fugindo, estava foragido mesmo, né? E aí ele foi para Fortaleza, né? Saiu de Curitiba e foi para Fortaleza. E desde o momento assim que o meu pai saiu de Portugal, veio para cá e depois foi para Fortaleza, ele basicamente carregava eu, meu irmão e a roupa do corpo, assim, não tinha reserva financeira, não não tinha nada que desse uma segurança, assim, né, para ele realmente poder criar um filho, né, com uma certa estabilidade. E aí eu lembro que ele foi para Fortaleza e continuava com o mesmo discurso com a minha mãe. Olha, eu sumi com ela, você não vai ver ela enquanto você não resolver voltar. Eu só te falo onde eu estou a partir do momento que você
estiver disposta a viver comigo novamente como minha mulher e a gente voltar a ser uma família como éramos antes. E eu lembro que eu fiquei, desde o momento que ele me trouxe para cá, até ir para Fortaleza, e durante esse período que a gente passou lá, eu acredito que nessa época eu deveria ter uns 4 para 5 anos, mais ou menos, e eu devo ter ficado nisso durante um ano, talvez um pouquinho mais, mas foi basicamente um ano e pouco, né, alguns meses. E aí, quando a gente foi para Fortaleza, as coisas foram piorando cada vez mais. O meu pai, ele fazia vários bicos, assim, vários trabalhos, pegava cesta de café da manhã, e, enfim, ia fazendo o que aparecia, né? Mas eu lembro de muitas vezes ele passar por várias dificuldades financeiras e, inclusive, não ter dinheiro para o básico, né? Às vezes para comprar comida, alimentação, ou a gente estava cada hora numa casa diferente, ficando de favor, né, na casa das pessoas. Eu acho que ele tinha alguma ajuda da igreja também que ele procurou, né? E eu lembro, inclusive, de cenas, até que eu comentei com a Marinês, de lá em Fortaleza a gente morava numa casa que ficava perto de um lixão, assim, daí tinha rato passando no teto de noite. E ele ia à noite comigo e com meu irmão, tinha um restaurante que ficava ali próximo, né? E ele sempre ia de noite lá para pedir marmita e coisa que tinha sobrado do dia para a gente poder comer, e às vezes era a única refeição do dia que a gente tinha, né? Enfim, foi um período muito, muito delicado, muito complicado, assim. Eu acredito que para ele, mas quem tomou aquela decisão foi ele, né? No começo, quem assumiu essa responsabilidade foi ele. E principalmente para mim, que estava numa situação de vulnerabilidade, que estava ali dependendo de um adulto, né, na situação, e acabei tendo que passar por tudo isso por um egoísmo dele, por uma obsessão amorosa que ele tinha pela minha mãe, né? Eu sei que esse período de um ano aí ficou muito marcado em mim, né? São fatos, assim, existiram coisas positivas também. Ele às vezes ia comigo no parque, eu tenho algumas memórias, assim, mais positivas, mas a grande maioria delas é muito negativa, assim, e é uma coisa que eu acho que nenhuma criança deveria ter que passar, né, na vida, assim. E eu fiquei durante esse período, e quando começou a terminar esse período que eu fiquei, né, com meu pai, essa minha irmã, novamente, ela descobriu, através do meu irmão, que nós estávamos em Fortaleza, conseguiu o endereço, acho, e foi quando a minha mãe conseguiu se desvencilhar do processo de legalização dela, que estava tudo regularizado, e ela conseguiu vir ao Brasil para me buscar. Eu lembro que ela conta, né, também esse fato no vídeo dela, né, que foi uma coisa quase um resgate, assim, né, que ela foi lá para Fortaleza e praticamente apareceu de surpresa lá, porque ela tinha medo da reação dele fugir de novo e se esconder. Então foi uma coisa meio que um resgate um policial, sabe? Uma coisa de filme, né? E eu lembro que quando eu vi ela, era bem cedo, ele estava nessa época trabalhando com entrega de cesta, também de café da manhã, e eu acho que, sei lá, devia ser umas 5, 6 horas da manhã, né? E ele estava saindo comigo, e eu estava meio sonolenta, assim, eu lembro de ver a minha mãe aparecendo, e foi como se tivesse passando um anjo, assim, na minha frente, numa luz, era uma visão mágica, assim, para mim, porque eu achava que eu nunca mais ia ver ela, vivendo naquela situação, e aquilo virou... Era uma situação tão negativa, mas a gente, como criança, eu acho que a gente tem uma maleabilidade muito grande. Então, para mim, era uma coisa ruim, mas eu meio que já tinha me acostumado que minha vida era aquilo, né? E quando eu vi ela, parecia que era uma luz no fim do túnel. Eu falei, não, não é isso que eu tenho que viver. Eu tenho, a minha mãe tá aqui, eu posso ter uma vida melhor, né? Mesmo eu sendo muito pequena, eu tive essa sensação, né? E eu lembro que eles tiveram uma conversa, enfim, ele resolveu realmente ceder e me deixar, né, voltar com ela. E esse foi o dia que ela foi lá me buscar e me trouxe novamente e me levou novamente para Portugal, né? E foram, assim, os dias seguintes aos que ela me pegou e ficou comigo foram, para mim, assim, como um paraíso, né? A gente foi para casa de uma amiga dela que tinha uma chácara com piscina, assim, e eu tenho fotos até que quando ela foi me buscar, eu parecia uma criança da África, assim, desnutrida, né? Não tinha, eu estava muito magra, realmente. E eu me diverti tanto, foi tão gostoso, e de estar com ela, de ver que isso tinha acontecido, né? Para mim foi uma alegria muito grande. Enfim, nós fomos para Portugal, aí a gente continuou morando lá durante bastante tempo,
E quando eu cheguei aos 14 anos, ali na adolescência, né, tive aquelas crises de adolescente, né, de que eu tinha algumas discussões com ela e achava que eu deveria ter outra vida, e eu comecei a me questionar muito em relação ao meu pai, porque depois que eu vim do Brasil para Portugal e fiquei lá, o contato que eu tive com ele foi muito pouco. Às vezes ele ligava, mas assim, eu passava meses sem falar com ele e eu não tinha conseguido ter um vínculo assim com ele, de ter saudade, de ter amor, sabe? Então eu não tive, fora essa experiência péssima que a gente teve de um ano, eu não tive assim uma convivência com ele. E com os 14 anos, eu pedi para minha mãe, eu falei que eu queria morar com ele, né? Eu queria conhecer o que era o meu pai, o que era essa realidade que eu nunca tinha vivido. E talvez para organizar mesmo coisas dentro de mim, tipo, quem sou eu, de onde eu vim, por que isso aconteceu, será que isso, realmente essa memória que eu tenho, ela será que é real, né? Será que ele realmente é essa pessoa? Eu queria conhecer, saber quem ele era mesmo, né? E a gente conversou muito na época e ela acabou permitindo que eu fizesse isso, que eu viesse, né? Daí eu passei também acho que um ano, né, com ele. Foi bom para eu entender que realmente quem era essa pessoa, né? Mas, por exemplo, eu tive conversas com ele sobre esse assunto, né? Sobre essa separação abrupta, né? Que ele fez entre eu e a minha mãe. E a resposta dele era que ele fez tudo correto e que se ele tivesse que fazer, ele faria tudo novamente da mesma forma. E isso foi gerando uma angústia e uma raiva muito grande dentro de mim, né? Porque ele, por mais que visse que aquilo era uma coisa negativa, ele insistia que o comportamento dele foi o melhor e que ele deveria ter feito tudo do jeito que fez. Aí eu passei esse um ano com ele. Ele é uma pessoa muito religiosa até hoje, ele é evangélico e é muito fanático assim pela religião. Só que chega assim num ponto que ele é tão fanático que ele só fala disso o tempo inteiro e acaba entrando até num desrespeito mesmo com pessoas de outras religiões, porque acha que só ele tá certo, a doutrina dele é a mais correta e os outros são pecadores, estão errados e julga. E eu já, com aquela idade, eu já não. Eu não aceitava muito esse comportamento. Eu achava que isso não era legal e tinha coisas da própria igreja que eu achava que para mim não servia muito, né? Enfim, eu questionava muito aquilo. E ele sempre me obrigou meio que a frequentar a igreja e a seguir aquela doutrina, aqueles padrões que ele achava que eram os melhores, né? E eu vi que realmente não ia funcionar o nosso relacionamento, eu ficar aqui com ele, morar junto, não, foi bom para eu realmente conhecer quem ele era, mas eu vi que não era o meu caminho, né, esse. E aí eu acabei voltando para Portugal, fiquei lá mais alguns anos da minha vida, e quando eu tinha 18 anos, eu estava num relacionamento com o meu atual marido, né, que é o Fábio, e a gente foi morar junto. E aí começou a minha vida também a mudar um pouco, né, porque eu já estava mais adulta, né, e a gente começou a morar lá junto, e o meu marido recebeu uma proposta para vir trabalhar aqui no Brasil. Ele é daqui também de Santos, de São Paulo, apesar que ele estava morando lá na época, mas ele recebeu uma proposta de trabalho aqui e a gente voltou para o Brasil. A gente ficou alguns meses lá em São Paulo, morando na casa da mãe dele, e depois a gente veio aqui para Curitiba, onde a gente ficou até hoje, né? E eu arrumei um trabalho aqui também, ele estava trabalhando, aí a gente começou a viver uma época muito gostosa assim, da nossa vida de mais estabilidade, né? Eu estava feliz de ter conseguido, né, conquistar todas essas coisas e tudo. E eu sempre fui uma pessoa assim que eu nunca tive assim um instinto muito maternal, né? Eu nunca fui aquela criança que sonha com boneca, com ai, filhos, né? E eu sei que quando a gente veio para cá, e a gente estava morando juntos, lá num lugar super bacana, né? E eu comecei a sentir essa vontade dentro de mim, né? De, poxa, seria legal, né? Ter um filho, e comecei a pensar mais nesse assunto. E, enfim, a gente começou a tentar, alguns meses depois eu fiquei grávida, né? Do meu primeiro filho. E eu falo assim, até hoje, que ele é um grande professor para mim, ele é um grande mestre, né? Porque ele praticamente, desde o momento que ele foi concebido, que ele veio ao mundo, ele já começou a me ensinar muitas coisas. E ele trouxe uma profundidade muito grande para minha vida, né? E eu lembro que quando eu fiquei grávida, eu passei a minha gravidez e eu comecei inclusive,
a me questionar muito sobre questões relacionadas à maternidade, ao parto, né? Era um assunto que para mim até então era totalmente fora, né? Eu nunca tinha pesquisado sobre isso. Mas aí eu quis ter um parto o mais natural possível e queria que ele viesse ao mundo no tempo dele, né? Então isso me levou muito para o universo da maternidade, da gestação, do feminino, né? Isso é bem importante que eu vou falar agora porque tem uma conexão com algo que aconteceu muito mais para frente, né? E principalmente esse universo da gravidez, do parto, do receber uma nova criança, né? Eu comecei a ler muito sobre isso, a me informar muito sobre essas questões, né? E, enfim, meu filho nasceu, foi um parto maravilhoso, natural, do jeito que eu queria, né? E assim que ele nasceu, eu lembro que, em relação a essa situação do meu pai, quando eu vi o meu filho, foi uma chave, assim, que virou para mim, porque eu olhei para ele, eu senti um amor, assim, que eu nunca tinha conhecido antes, né? Mas, ao mesmo tempo, isso foi um combustível para a raiva que eu tinha do meu pai, né? Foi uma coisa que me fez ter um ódio, assim, quase dele. Eu sei que é uma palavra muito pesada, né? Mas eu senti uma raiva muito grande. Porque eu vi o meu filho e com aquela vulnerabilidade dele também, que era um bebê, dependia 100% de mim, né? E eu comecei a me questionar. Eu falei, eu jamais faria com ele o que o meu pai fez comigo, né? Colocar ele numa posição de insegurança, de necessidade, de fragilidade, né? Por um egoísmo meu, por um relacionamento amoroso, por qualquer que fosse a razão, né? Para mim, a prioridade é o bem-estar e a felicidade dele. E aí eu comecei a ficar mais indignada ainda, porque eu falei, como que ele foi capaz de fazer uma coisa dessa, né? E eu sei que eu fiquei tão revoltada que eu cortei totalmente o relacionamento que eu tinha com meu pai. Às vezes eu falava com ele por telefone e tudo, e eu cheguei a falar para ele sobre a minha. Agora parou a internet e parou o seu microfone. Parou tudo agora, Mirella. Bom, quando nasceu esse meu primeiro filho, isso realmente trouxe, né, essa raiva, essa angústia, né, do que ele tinha feito, de eu ver que eu jamais faria isso com ele, né? E eu cortei a comunicação que eu tinha com ele, a pouca comunicação, que às vezes eu ligava para ele e tudo, mas eu cheguei a mencionar para ele que eu realmente fiquei com raiva daquilo que aconteceu e da forma como ele fez as coisas. E eu falei que eu não queria mais falar com ele e que ele sumisse da minha vida, que ele nunca mais me ligasse e cortei totalmente o vínculo com ele. Só que hoje eu entendo, né, que a gente guardar raiva, né, guardar rancor das pessoas é como a gente guardar uma brasa nas mãos, né? Quem está queimando é a gente, quem está sofrendo as consequências somos nós e a outra pessoa está vivendo a vida dela normalmente, né? E isso foi uma coisa que, apesar de eu sentir essa raiva, essa vontade de não falar com ele, de excluir ele da minha vida, isso sempre vinha dentro de mim como um lembrete, assim, você precisa resolver isso, você precisa olhar para isso, você precisa ressignificar essa situação, né? E eu não sabia como, porque as poucas conversas que eu tentei ter com ele, ele achava que tinha agido corretamente, ele não assumia que eu tinha feito como uma coisa negativa, e para mim eu estava num beco sem saída, que eu não, nem ele falava que estava errado, eu também não concordava com a conduta dele, não sabia o que fazer, né, para resolver isso dentro de mim. E aí, a partir dessa situação, que começou um caminho mais espiritual meu, né? Porque eu falei, bom, se através da conversa e através do que eu falo para ele, e através do que eu tento fazer com que ele entenda como eu me senti, ele não ouve, ele não consegue entender, ele não consegue me pedir perdão, eu não consigo perdoar ele, eu preciso arrumar uma outra forma de resolver isso. E para mim isso é uma situação muito como, por exemplo, quem sofre uma violência, às vezes, né? Muitas vezes a pessoa que foi o agressor, né, que te fez mal de alguma forma, ela não consegue, ela não vai voltar para você e falar, olha, eu entendo que eu te fiz errado, me perdoa, né? A gente fica esperando essa reação, às vezes ela nunca vai vir, né? Então a gente precisa, conosco mesmo, achar um espaço, um lugar que a gente consiga soltar isso e perdoar, né? Então eu comecei a tentar entender melhor esse processo que eu tinha passado, né? E eu tinha uma imagem muito negativa, assim, uma raiva. Toda vez que eu pensava nisso, ou às vezes se ele tentava me ligar, era como se algo muito ruim acontecesse dentro de mim, assim, era uma sensação horrível.
física, emocional, né? E aí eu comecei a ler alguns livros, né, sobre família, sobre espiritualidade. Eu acredito muito em reencarnação também, então comecei a procurar mais conteúdos relacionados a isso. E uma das terapias que eu achei que me ajudou muito também foi a constelação familiar. E eu fiz uma sessão de constelação familiar, não sei se todo mundo está muito familiarizado com isso, mas é um tipo de terapia que ele envolve o campo mórfico, né, da família, eles como se fosse o campo energético ali. Então, quando você consegue, às vezes uma situação negativa que aconteceu na tua família, quando você consegue olhar para ela e resolver ela dentro desse campo, né, isso acaba te ajudando não só você, mas também as outras pessoas que estavam envolvidas nesse processo, né, como se reverberasse essa energia. E eu fui atrás dessa terapia, fiz uma constelação familiar com foco nessa situação do meu pai, né? E foi muito interessante, porque a consteladora, a terapeuta, né, que fez isso comigo, ela não sabia pouco da minha história, mas não em detalhes, assim, né? E ela vai sentindo essa energia e vai posicionando. Tem pessoas que fazem constelação com pessoas mesmo, mas tem com bonecos também, né? Num tabuleiro, assim, como se fosse. Ela fez essa com os bonecos. E nessa constelação apareceu coisas que era impossível ela saber sobre a vida da minha família, né? E foi interessante porque apareceu muito a questão do meu filho, que foi quem me abriu o olhar para isso, né? Porque ele que falou assim, ó, tem que resolver, tem que mudar. Eu sou o lado masculino da tua família que veio para você olhar para isso, né? E apareceram coisas, assim, eu não vou entrar em detalhes, senão vai ficar muito extenso aqui também, mas basicamente o meu pai, os pais dele também tiveram um relacionamento muito conturbado, envolveu traições da parte do meu avô, né? E o que apareceu na constelação, pelo menos, foi que ele tomou tantas dores da minha avó por causa dessa mágoa, dessa traição dos pais dele, que ele inconscientemente assumiu um padrão de que ele, se tivesse uma família, independente do que ele tivesse que fazer, ele tinha que manter essa família unida junta. E foi a primeira vez que eu consegui olhar para o meu pai, não só como meu pai, mas como um filho que ele foi também, como um ser humano que ele era, né? E isso também mudou internamente muito para mim, assim. Porque eu vi que ele assumiu um comportamento de algo que ele aprendeu na infância. Ele não estava fazendo aquilo só porque ele era negativo, queria me magoar ou magoar minha mãe. Mas para ele era uma verdade. Para ele tinha que manter aquele relacionamento, custasse o que fosse, né? Porque ele não queria replicar aquilo que tinha acontecido com os pais dele. E ele acabou agindo de uma forma incorreta, mas motivado por o que, na opinião dele, era o melhor, né? E eu lembro que mudou assim muito essa situação, e na constelação tem um movimento também que você precisa honrar os teus pais, né? Porque eles vieram primeiro, eles, né, te trouxeram, seja de forma positiva ou negativa, eles te trouxeram um ensinamento e eles fizeram aquilo que eles podiam da forma como eles poderiam melhor, né? E eu lembro que esse momento assim que você tem que olhar, né, para o pai, para a mãe e honrar, né? Isso me caiu assim como foi quase um sapo, assim, né? Eu tive que engolir. Porque falava, como que eu vou honrar meu pai, né? Eu não consigo ter esse sentimento. Mas eu fui liberando, sabe? Como se essa raiva fosse se diluindo dentro de mim, e olhando para ele como uma pessoa, porque ele tinha os traumas dele também, né? E entendendo até um pouco que, por mais que, na minha opinião, foi ruim aquilo que eu passei com ele, foi o processo que eu precisava, né? O meu processo de alma, o meu processo de crescimento, e a pessoa que eu sou hoje se deve a esse processo que eu passei, né? Então eu fui trabalhando isso, tanto no momento da constelação quanto depois, né? Refleti várias vezes sobre essa situação. E isso foi uma ajuda muito grande, assim, eu acho que já foi um empurrão, assim, inicial para eu conseguir olhar para ele com mais leveza, e eu consegui entender que o universo é um pouco mais amplo, né? Porque a gente fica tão focado no nosso trauma, no nosso problema, na nossa situação, que a gente não consegue ver o que acontece com as outras pessoas que estão envolvidas também ali, né? Então, esse foi um primeiro passo muito forte, assim, em relação a esse meu relacionamento com ele. E
Aí depois que isso aconteceu, né, eu tive também meu segundo filho, o Rafael, que também é um anjo na minha vida, assim, né, me transforma também diariamente. E, e eu continuo, assim, eu estava conseguindo, eu senti que eu estava progredindo, assim, em relação a isso, não só isso, mas a nível de conhecimento, de procurar entender a minha espiritualidade também, porque eu não me encaixava muito naquela situação de seguir uma religião evangélica, por exemplo, estritamente, né? Eu acredito em Deus, e eu acredito em Jesus, que foi realmente um grande mestre, mas eu não me sentia bem, tipo, com aquela rotina, digamos assim, de ser obrigada a ir numa igreja, fazer um certo ritual, né? Eu comecei a procurar a minha forma de entender Deus, né? E de expressar esse amor pelo divino, né, que eu tinha. E eu lembro que nessa busca, né, eu já tinha os meus 2 filhos e eu queria entender mais. Eu comecei a me envolver com pessoas também que falavam mais sobre isso, de várias vertentes diferentes, catolicismo, umbanda, enfim, várias correntes, né, para tentar realmente entender o que eu queria. E uma dessas pessoas, através de uma amiga minha, né, eu fiquei sabendo de alguns rituais xamânicos, né, que dentro dos indígenas, né, do xamanismo, que eram feitos, e um deles foi a consagração da ayahuasca, né. Eu vou explicar aqui bem resumidamente o que é a ayahuasca, para quem também não entende, mas se quiserem pesquisar mais sobre isso, é um assunto bem profundo, né. A ayahuasca é uma bebida que ela é feita há muitos anos, já séculos, né, dentro da comunidade indígena, e ela é vista como um remédio, como uma cura, tanto para causas físicas quanto emocionais, psicológicas, e ela é feita a partir de um cozimento de duas plantas diferentes, que são encontradas principalmente na floresta amazônica, que é o jagube e a chacrona, né, são um é um arbusto, o outro é um tronco, assim, numa árvore, um cipó, né. E essa combinação, né, essa bebida, ela tem um componente chamado DMT, que ele é considerado enteogênico, né? Ele te permite uma expansão de consciência e você acessar coisas que normalmente no dia a dia você não consegue acessar com tanta profundidade, né? Tem pessoas que preferem fazer isso através da meditação, de outras terapias, mas o DMT ele também possibilita esse acesso, né, mais fácil a essas outras camadas do nosso ser, né? E ele é consumido dentro de existe um ritual, né, dentro do xamanismo para você consumir ayahuasca, existem músicas, existe um ambiente, tem pessoas responsáveis, né, por aquela consagração, que vão durante o processo ali que você vai vivendo, elas vão te ajudando, né? Então tem todo um contexto para o consumo dessa bebida. E isso me interessou muito, eu fui, assim, eu queria saber essa parte espiritual, mas eu fui também muito de curiosidade, né, de saber o que era, como que ia ser, né, e eu acabei participando numa primeira consagração, isso foi em 2019, 19, no final ali, acho que foi em novembro de 2019. Eu fui, e foi uma experiência, assim, que também mudou muito a minha vida, né? Foi impactante em vários sentidos, assim. Eu fui lá, tomei a bebida e no começo você começa a entrar no estado meditativo, né? Você vai acalmando o seu corpo e vai se conectando cada vez mais com a tua mente. E eu fui muito com o propósito de resolver também essa situação com meu pai, mais uma vez, né, trabalhar isso. Mas é interessante que eles falam que a ayahuasca não mostra aquilo que você quer, ela mostra aquilo que você precisa ver, né? É aquilo que você vai, às vezes, com um propósito, chega lá, vai aparecer uma coisa totalmente diferente. E, enfim, dessa vez que eu fui, eu tava tão olhando para essa coisa do meu pai, do meu pai, do meu pai, que eu nunca tinha parado para olhar pro lado da minha mãe também, né? E foi muito interessante porque, assim, foi, no começo, a consagração da ayahuasca tem uma coisa que eles chamam de limpeza, né? Que às vezes você vomita e passa um pouco mal, assim, fisicamente, né? Mas que eles falam que faz parte do processo e realmente foi bem ruim para mim essa primeira parte, assim, de passar mal, tudo. Mas aí, quando eu comecei a soltar esse meu lado racional durante aquela cerimônia, né? E eu começar a me conectar comigo mesma, eu tive uma experiência muito profunda, assim. Eu,
eu vou, até falei para a Marinesa, é meio maluca essa história, né? Mas eu vou narrar exatamente como eu vivenciei ela, né? Eu sentia que eu era como se estivesse sendo um útero, assim, tava como um bebê, assim, prestes a nascer ali, né? E lembro que eu falei lá atrás que eu não tinha nada de maternal, nunca tinha me conectado com esse lado, né? E essa vivência foi muito focada nisso, assim, sabe? Eu, eu senti que eu estava nascendo, e quando eu nasci, era como se eu tivesse nascido e morrido, esse bebê que eu via como sendo eu, né? E nesse ambiente onde eu estava, eu não vi quem era minha mãe, eu não vi, né, de onde eu vim, quem era, mas parecia que era, sei lá, numa outra época, né? Era um lugar muito simples, assim, não parecia que fosse como se fosse uma vida passada, sei lá, em algum outro momento, né? Não era um hospital, era como se fosse uma casa simples, assim. E tinha uma figura, uma mulher, que eu vi ela perfeitamente, assim. Ela estava vestida com umas roupas claras e ela tinha um lenço enrolado, assim, em volta da cabeça. E ela era uma mulher baixinha, mais negra, assim, mais gordinha, né? E a gente via que era uma coisa assim simples e que já tinha, né, umas marcas assim no rosto, de rugas e tudo, já tinha uma certa idade. E eu lembro dessa figura, dessa mulher, que foi ela que me recebeu no mundo, né, nesse momento do nascimento. E, e tava, é que durante esse processo da ayahuasca tudo é meio que sensitivo, assim, você não, às vezes você não entende com palavras exatamente o que está acontecendo, mas é como se mudasse o tempo, assim, às vezes tá sol, aí de repente uma nuvem você vê que fica mais escuro, é essa sensação que te dá, então ali parece que mudou o clima para uma coisa de morte, uma coisa pesada, uma coisa angustiante, assim, e aquela mulher que pegou esse bebê que tinha morrido, né, e ela sabia muito bem lidar com aquilo, assim, ela teve uma força, uma presença, assim, muito segura naquele momento, né? E eu lembro que ela pegou esse bebê e ela falou, e ela meio que levantou ele assim, sabe? E entregou e falou assim, o teu propósito nessa vida foi de morte, né? Não foi de vida, então eu vou te entregar de volta para o universo e você vai vir numa outra experiência com um propósito de vida, não mais de morte, né? E ela meio que fez um ritual. Sabe quando o macaco lá do Rei Leão segura, né? O Simba, assim, ele levanta, né? Foi mais ou menos assim parecido esse movimento. E daí você vê muitas cores, né? Muitas luzes, uma coisa de energia, assim, fluindo, tudo, né? E eu lembro que eu tive outras visões, mirações, né? Como eles chamam lá durante o processo também. Mas essa foi a mais. Uma coisa que eu me lembro, assim, com muita clareza e com muitos detalhes, né? Dessa situação ter acontecido. E aí eu saí dessa experiência, né? Depois foi passando, né? Eu fui voltando para o meu corpo ali, material, racional, né? E eu fui tentando entender, né? Por que eu tinha tido essa visão, tudo. E eu achei muito interessante que alguns dias, algumas semanas depois, a minha mãe ela é filha adotiva, né? Ela nunca teve contato assim com a mãe, com avós, com familiares biológicos. Ela tem algumas primas, né, irmãs dela que são vivas ainda, mas ela não conhecia nada sobre a família dela, né? Quem quiser entender melhor a história pode ir lá ver os vídeos dela, tá bem explicadinho lá, né, tudo. E eu lembro que uma prima dela, mora em São Paulo, acho, ela falou, olha, tem umas fotos aqui da tua avó, a avó da minha mãe, a minha bisavó, no caso, né? E daí ela mandou, era uma foto do obituário dela, né? Da igreja, né? Que falava da data lá que ela faleceu. E ela contou algumas coisas sobre essa minha bisavó, né? E ela falou que a minha bisavó era parteira, uma parteira tradicional, ela era muito simples, morava numa cidade lá no interior de Minas, né? E ela que atendia os partos, tudo. E não só ela fazia cura com ervas, também ela era meio que uma benzedeira, assim, benzia as crianças, e ela trabalhava muito com essas coisas naturais, assim, para curar as pessoas, uma curandeira, assim, né? Inclusive, uma parte da família meio que vê ela como bruxa, assim, ela tem uma fama não muito positiva, né, por causa dessas coisas, né? Mas ela mexia muito com essa coisa mais mística e com essa questão da cura e da maternidade, né? E ela fez mais de 1000 partos lá, pelo que essa minha prima falou, ela que atendia todas as mulheres da que Paris. E eu lembro que o mais incrível disso tudo é que quando a minha mãe me mandou essa foto,
Era exatamente a mesma pessoa que eu tinha visto lá. Exatamente a mesma pessoa. E eu fiquei, assim, muito emocionada com aquilo, sabe? Foi uma coisa que me tocou muito, porque eu senti realmente que eu tive um contato com ela, sabe? E é uma pessoa que eu nunca conhecia, minha mãe nunca conhecia, eu não tinha como ter uma referência para me lembrar dela, né? E eu vi que essa linhagem, né, feminina, da maternidade, tudo de alguma forma, ela veio me mostrar isso, né? Ela veio, olha, eu vivi isso, eu sou essa pessoa, ela meio que se apresentou para mim ali, sabe? E foi uma situação assim, muito impactante na minha vida. E é engraçado porque eu sinto um carinho muito grande por ela, mesmo apesar de eu nunca ter conhecido pessoalmente, mas eu sinto quase que uma saudade, assim, sabe? Parece que em algum momento a gente esteve junto, assim. E durante os partos, né, dos meus filhos, eu fiquei tentando me lembrar desses momentos, né? E eu não sei, me trouxe uma conexão muito grande com essa família que eu não conheci, né? E, enfim, essa foi uma experiência muito profunda que eu passei. E depois de alguns anos, acho que 2 anos depois, foi no final do ano passado, foi no final de 2021, eu resolvi que eu queria, durante esse período depois que passou, né, eu continuei lendo e procurando, eu gosto muito de estudar sobre astrologia, sobre reencarnação, né, e a gente procurou mais coisas também sobre esse lado da família da minha mãe, então muitas coisas foram se encaixando para mim, né. E até mesmo em relação ao meu pai, também de olhar de outra forma, porque é um exercício, assim, a gente perdoar alguém, a gente soltar esse sentimento, não é uma coisa que aconteça numa terapia, num dia, numa semana, é uma coisa que toma tempo e que é um exercício diário, assim, que você tem que fazer de cada vez que vem um pensamento negativo, de você tentar ressignificar, entender por que veio aquilo, né? E, enfim, eu continuei nesse caminho, né? E depois desse período, no final do ano passado, eu resolvi fazer novamente, passar novamente por essa experiência, porque eu falei, foi profundo, foi muito profundo da primeira vez, mas eu senti que eu estava com muito medo, que eu poderia até ter ido mais longe, né, e ter tido uma experiência mais profunda ainda, se eu não tivesse com tanto receio e me segurando tanto a parte racional minha, né. Então eu fui participar numa outra cerimônia, né, com essa mesma bebida, e também foi muito outra experiência também muito intensa que eu tive e totalmente diferente assim, né, dessa vez. Eu lembro que dessa vez que eu fui, eu tinha a minha mãe até hoje ela ainda agora ela tá morando na Inglaterra, né, mas ela não mora aqui no Brasil e a gente não tá sempre juntas. E eu tava me sentindo muito sozinha, assim, sabe? Eu sentia falta de estar com ela, eu achava que ela tinha que vir pra cá e ficar mais comigo e tudo. E eu tava meio chateada, acho que a gente teve uma briguinha, uma discussão por causa disso. E aí eu fui nessa cerimônia e nem sequer contei nada pra ela que eu ia, né? Como a gente não tava muito se falando, eu nem falei nada, né? Aí eu lembro que eu fui participar, eu tomei, né, a bebida, tudo. E normalmente eles pedem para você sentar e ficar numa posição meditativa, até começar a vir, né, os pensamentos, as coisas que você precisa passar, né, na experiência. E eu fui, sentei, e eu comecei a sentir muito sono, assim, tipo, uma vontade de deitar, um cansaço, sabe? Aí eu lembro que eu deitei, e eu tava com uma sensação, assim, que quase como se eu fosse desmaiar. Eu tava me sentindo meio com sono, com uma fraqueza, uma sensação estranha, assim. E eu lembro que eu deitei e eu comecei a ficar com esse medo. Eu falei, eu vou desmaiar, eu vou passar mal, alguma coisa errada tá acontecendo, né? E eu comecei a me prender de novo nesse lado racional. Eu falei, não, eu não posso perder o controle, eu não posso deixar isso tomar conta de mim. E eu comecei a ficar nessa paranoia, né? E eu lembro que nesse momento apareceu uma voz feminina, como se fosse uma presença de alguém, né, que estava ali, não tinha um corpo físico, era como se fosse uma luz, só uma forma, né? E, mas eu lembro de associar, não sei por que razão, a um sexo feminino, né? Uma voz mais feminina. E eu lembro que essa presença, né? Eu vou chamar de presença porque acho que é mais fácil de falar uma pessoa, porque não era uma pessoa, né? E eu lembro que essa presença, ela falava para mim assim, olha, você pode soltar.
Você pode soltar, você pode relaxar, você pode deixar acontecer as coisas, porque onde você vai hoje, você não vai ficar de vez, você só vai dar um passeio. Eu lembro que essa presença me falava isso, né? E quando ela me falou isso, eu me senti mais calma e eu realmente deixei aquilo tomar conta de mim, né? Eu tive uma experiência, eu não sei se eu fiquei inconsciente, porque durante a cerimônia todo mundo está vivendo o seu processo, né? Ninguém fica ali em cima de você o tempo inteiro, né? Eu não sei se eu dormi, eu não sei se eu desmaiei, eu não sei se eu fiquei inconsciente, mas o que eu me lembro com certeza é que eu não estava mais no meu corpo físico, né? A minha alma, a minha mente estava em outro lugar. E eu lembro que quando essa presença me falou assim, para soltar, para relaxar e para viver aquela experiência, né? Eu me soltei e eu fui para um lugar como se fosse o universo, né? Um lugar escuro. Eu não me sentia no escuro assim, como se estivesse num quarto escuro. Tinha como se fosse luzes, assim, mas era um lugar que não tinha paredes, não tinha chão, não tinha limite, assim, né? Era um vácuo, um vazio, assim, alguma coisa do tipo. E essa presença estava sempre aqui comigo, mais ou menos assim, do lado direito, mais atrás, e ela estava sempre junto ali comigo, né? E, e eu perguntava assim, onde é que eu tô, né? Que lugar é esse? Eu morri, né? Tipo, sei lá, fazia umas perguntas assim. E ela falava, eu vou te mostrar algumas coisas para você entender, mas você ainda não está pronta. Só quando você vier mesmo para cá de vez que você vai estar pronta para você entender isso, né? E eu lembro de ver várias formas geométricas, como se coloridas, assim, e como se fosse um quadrado, depois mudasse para um círculo. Eram coisas assim muito, não tem nem como explicar fisicamente, assim, o que eu vi lá, né? E eu fiquei um pouco assustada com aquilo, e daí parou, né? Ela falou, olha, você não está pronta ainda, só te mostrei um pouco para você entender, né? Mas era uma coisa assim que não existe aqui na Terra, era muito estranho e diferente, assim, né? E aí eu comecei a fazer várias perguntas para ela em relação à minha vida, em relação a várias situações, aos meus filhos, né? E duas coisas que me marcaram muito, assim, nessa experiência, né? É que nesse lugar que eu estava, eu sentia uma paz, assim, um amor, uma tranquilidade tão grande que eu também nunca, nem nos melhores momentos da minha vida aqui na Terra, eu senti, né? Uma paz, assim, eu já ouvi relatos de pessoas que sentem, assim, às vezes, com experiências de quase morte, ou em sonhos, em outras vivências, né? Mas para mim, aquela especificamente me trouxe esse sentimento. Eu sentia como se eu fosse puro amor, assim, sabe? Tudo era amor. E até eu comentei, né, com a minha mãe, também com meu esposo, né? Parece que aqui na Terra a gente conhece as coisas pelos dois lados, né? A gente conhece o amor porque a gente sabe o que é o ódio, a gente conhece a felicidade porque a gente sabe o que é a tristeza. E nesse lugar é como se você só conhecesse um lado, você só conhece o amor. O ódio não existe, nunca existiu isso, esse conceito, né? A tristeza, a raiva, a ansiedade, isso é como se não existisse, só como se você nunca tivesse tido conhecimento que isso existia. Essa sensação de paz, assim, né, que me traz muito, né? E tanto eu me senti assim, que eu lembro que eu pensava nos meus filhos, né? E para mim, assim, a sensação que eu tinha era que eu tinha morrido, eu não estava no meu corpo, eu tinha me desligado, né, dessa realidade que a gente vive. E para mim, hoje, assim, acordado aqui, racionalmente, né, pensar em morrer e deixar os meus filhos é uma coisa impensável, né? Porque eles precisam de mim para a vida deles, né? E eu seria incapaz de abandoná-los, né? Mas naquela sensação que eu estava sentindo, naquele momento que eu estava sentindo, eu lembro que eu pensava neles e era como se eles estivessem ali, a essência, né, a alma deles estivessem ali junto comigo também. E eu falava, eu não quero voltar mais, eu não preciso estar lá no meu corpo físico mais. Eu sentia tanta paz que eu queria ficar ali para sempre. Eu falei, eu não quero mais voltar, eu quero ficar aqui. E por mais que eu tivesse esse amor pelos meus filhos, eu tinha consciência que eu não precisava estar aqui fisicamente para eles. Eu senti esse desapego da matéria, sabe? E só que eu lembro que isso meio que me era negado, assim, eu falava, não, não é o momento, agora você está só tendo um vislumbre do que é, mas você não vai ficar aqui agora, né? Mas a minha vontade era realmente de ter ficado lá, sabe? E isso para mim foi muito marcante, porque, como eu falei, é uma coisa para mim impensável, né? Abandoná-los, assim, mas tão grande era o amor e tão grande era a sensação de bem-estar que me deu vontade de ficar lá realmente.
E em relação à minha mãe, daí eu fiz uma pergunta também para essa presença, né, para esse ser, e eu falei assim, e a situação da minha mãe? Eu não sei como lidar com isso. Eu quero estar perto dela e eu não quero ficar brigando com ela, né, discutindo por causa desse tipo de coisa. Mas ela tá sempre longe, eu me sinto sozinha, a gente nunca tá junto, né? E eu lembro que essa ser, né, essa presença me falou assim, você acha que realmente você não está com a tua mãe só porque o corpo físico dela não está perto do teu? A tua mãe, ela tá sempre com você. Ela tá, todos os momentos ela tá junto, né, com você, essa tua essência, a dela, né, elas são sempre juntas. E, e ela falou, ela tá aqui agora. A presença dela tá aqui agora. E eu sentia realmente, não via ela fisicamente, mas eu sentia que ela estava lá. E eu lembro que essa presença assim me falou, você vai duvidar disso, mas você vai perguntar para ela, ela vai lembrar que ela estava aqui. E eu lembro que até mesmo lá eu falei, não é possível, ela nem sabe que eu vim aqui, né? Como que ela vai lembrar, né? Tipo, eu duvidei, assim, achei isso meio estranho, né? Aí eu, enfim, tive outras experiências e depois aos poucos eu senti que eu fui voltando, né? Inclusive quando eu voltava pro meu corpo, eu respirava muito fundo, assim, parecia que eu realmente estava, sei lá, submersa na água, estava em algum outro lugar, ou que estava meio inconsciente, né? E aí quando eu voltava, eu respirava muito profundamente, assim, e aos poucos eu fui voltando, me conectando de novo comigo mesmo, aqui no meu corpo. E quando eu saí, né, passou tudo aquilo, né, a gente depois vai tomar um café da manhã, tudo se recupera. E eu lembro que quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela, né? E eu falei, eu preciso conversar com ela, né? Eu não quero que as coisas fiquem assim entre a gente, tudo. E ela me. Eu liguei para ela, oi, mãe, tudo bem, né? E ela, tudo bem. E eu ia contar para ela o que tinha acontecido, e ela me interrompeu, ela falou assim, olha, antes de você me falar, deixa eu só te contar uma coisa antes que eu me esqueça. Hoje à noite eu fui dormir, eu tive um sonho tão gostoso com você, uma sensação tão boa que a gente estava junto e a gente estava num lugar tão gostoso. E ela começou a falar aquilo e eu quase chorei assim no carro, porque eu falei, não é possível uma coisa dessa, né? Ela ter me contado isso. E eu achei, não precisou nem eu perguntar, sabe? Ela mesma me confirmou essa situação, né? E aí depois eu contei para ela, né, tudo que tinha acontecido, ela ficou super surpresa, assim, né, com aquilo que aconteceu também, ficou muito tocada, assim, emocionalmente, né, com isso. E, enfim, foi uma experiência muito, muito profunda também. E todas essas coisas que eu fui passando, né, elas foram realmente me passando, assim, uma sensação de que aquilo que a gente vê, né, esse mundo, da forma como ele é, né, a gente está vivendo aqui por uma razão, eu acredito. A gente tem um caminho que a gente precisa trilhar, seja ele mais difícil ou mais leve, né? Mas tudo faz parte de um aprendizado que a gente tem. E, por outro lado, apesar de a gente estar aqui para aprender isso, o universo é muito mais amplo do que aquilo que a gente vê, do que a gente pensa, né? Então a gente às vezes fica guardando, né, mágoa, rancor e ficar triste assim por causa de situações pontuais e pequenas, né? São pedras que a gente vai colocando no nosso caminho que depois, né, que tudo isso passa, nem sequer se justifica, porque para o universo isso é uma coisa tão pequena, né, que é quase insignificante, assim, né? Então, acho que a gente tem que sempre tentar fazer esse exercício de olhar para as coisas de uma forma mais ampla e mais abrangente, principalmente espiritualmente, né? Porque isso traz muita cura pra gente e faz a gente entender que a gente está no lugar certo, vivendo o momento certo, com as pessoas certas, né? Que é o caminho que a gente precisa trilhar. Então, essas foram, assim, algumas experiências que eu tive. Eu tive outras também, né? Mas essas foram muito marcantes, assim, pra mim. E, como eu falei, né? Os meus filhos, eles me ensinaram muito, foram eles que também muito me colocaram nesse caminho de autoconhecimento e de eu querer ser um ser humano melhor também para poder dar uma base, né, para eles viverem a vida deles e para eles também entenderem quem eles são, né, e curar
muitos traumas, muitas coisas que já vinham sendo carregadas de muitas gerações familiares para que isso não continue esse ciclo, né? A partir de então, para eles, né? E então essa é um pouco da minha história, né? Não sei se eu abrangei tudo, né? Mas acho que o principal foram essas situações mesmo. E No só para final, finalizar, né, tudo, pode falar. no final, todas as pessoas que me deram aqui uma entrevista fazem: "Ah, meu Deus, eu esqueci assim, eu esqueci disso, esqueci daquilo", um monte de coisa que no final a pessoa sempre esquece, né, Mirela? Se lembra, né? Algumas coisas eu fui tentando lembrar, né? Também são tantos detalhes, é tanta coisa que acontece que também se for relatar tudo fica muito extenso, né? Mas isso foi assim o principal, né? E, né, só para finalizar, eu tô grávida também agora, né? Tô prestes a ter o meu terceiro filho, né? Também foi uma gravidez muito interessante, assim, e me trouxe também muitos aprendizados, né? Muitas coisas novas, e eu tô esperando aí pela chegada, né? De mais um serzinho que com certeza vai agregar muito na minha vida também e me ensinar muito, assim como os meus outros filhos, né? E enfim, só essa o relato que eu tinha para trazer aqui para vocês, né? E eu acho que, como eu falei, eu segui esse caminho, né? Para mim foi o que se abriu, né? Do xamanismo e de outras práticas, né? Mas eu acho que cada um deve tentar encontrar o seu, aquilo que faz sentido para você, aquilo que ressoa com o teu coração. Se você, as coisas aparecem para a gente de uma forma que a gente precisa delas, né? E às vezes a nossa intuição, a forma como a gente se alguém te oferece alguma coisa, se aparece para você, não é à toa, né? Então a gente às vezes seguir isso pode ser o caminho da nossa cura, da gente se melhorar como seres humanos, né? E é isso. Então, parabéns mais uma vez, né, por essa gravidez. E você falou que você não quer saber o sexo do bebê, né? Quer ser surpreendida, né? Não, quero ser surpreendida. Quer ser. Dessa vez a gente optou por fazer isso. Das outras duas vezes a gente ficou sabendo, né? Logo no início, ali nas primeiras ecografias. Mas dessa vez eu quis fazer isso pela surpresa, né? Porque acho que vai ser bacana no momento, assim, de conhecer realmente quem é essa pessoa, né? Mas, por outro lado, com todo esse meu caminho, né, com toda essa questão espiritual minha, eu falei assim, não preciso saber se é um menino ou uma menina. O amor que eu sinto por ele não vai mudar, né? E, e me conectar com esse ser como um ser mesmo, né? Como uma luz, como uma energia, não só como um menino, como uma menina, limitar, né, esse universo a isso. Então, isso me motivou também a manter a surpresa aí até o final. Eu não sei se foi você que me falou, ou se foi sua mãe, que o seu primeiro filho, É o Gabriel, o primeiro. O Gabriel, segundo o Rafael é o segundo, né? Que ele também parecia ser já uma essência de outros tempos, né? Bem esperto para a idade dele, né? Os dois, eles são crianças. É claro, eu sou mãe, né? Eu sempre vou olhar eles assim com olhos de diferentes, assim, de amor, né? E tudo. Mas eles são muito especiais. São duas crianças muito amorosas e muito. Com todos, assim, com o bicho, com seja com o que for, eles são. O menorzinho também ele gosta muito de natureza, de tudo. E eles têm essa sensibilidade, né? Também meio que mediúnica, assim, um pouco, né? Principalmente o meu segundo filho, o Rafael, né? Teve até uma situação que ele tinha 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos. Bom, então, os meus dois filhos, eles têm um pouco essa sensibilidade, né? O mais novo, o Rafael, quando ele tinha... Já aconteceram várias situações, assim, às vezes ele falar que viu alguém dentro de casa, mas não, assim, uma coisa negativa, né? Ele parece que vê, mas, tipo, não é uma coisa que cause medo, né? Nada nele. Mas já teve algumas situações assim, né? E eu lembro de uma situação específica que foi bem marcante nele, né? Que ele tinha acho que 2 anos e meio, 3 anos no máximo ali, ele era bem pequeno mesmo. E eu tava na cama com os dois, né? O meu mais velho tinha 5 anos, eles têm 2 aninhos de diferença. O velho ele tava perguntando, ele tava falando que queria que nevasse aqui em Curitiba, que ele queria brincar na neve e tudo. E eu falei, é que aqui não neva, né? E ele me perguntou se eu já tinha visto neve em algum lugar. E eu falei que uma vez eu estive na Alemanha e estava nevando, né? E quando o mais novo, que tinha 3 anos no máximo, né? Ele escutou isso e ele falou assim, na Alemanha? Aí eu falei, sim. Ele falou, eu não gosto da Alemanha.
Eu falei, por que você não gosta da Alemanha? Você não sabe nem o que é Alemanha, praticamente, né? Ele falou assim, não, eu não gosto da Alemanha porque tinha uma moça que deixava a gente preso lá e eu tinha muito medo e não me deixavam sair de lá e tinha tanque de guerra. Ele foi falando aos poucos, né, isso. E eu fiquei olhando assim aquilo e eu até perguntei pro mais velho, eu falei, vocês viram alguma coisa na televisão, né, algum programa, alguma coisa que falasse sobre a Alemanha? E o mais velho falou, não, nem sei o que é isso, né, nem sei do que se trata. E eu lembro dele falando muito claramente isso, ele falando que tinha uma mulher, alguém que mantinha eles presos lá e que eles não podiam sair de lá. E ele tinha 3 anos, eu fiquei arrepiada com aquilo, assim, sabe? E aí eu até tentei perguntar de novo, durante algum tempo ele ficava falando que não gostava, que não queria ir para a Alemanha, mas hoje em dia eu pergunto, ele parece que já esqueceu um pouco, sabe? Ele já não fala tanto sobre isso. Ele trouxe esse relato e foi bem arrepiante, assim, né, quando ele falou. Mas eles são muito sensíveis, assim, são crianças muito amorosas também, e não só comigo, com os outros também. Eu tenho muito orgulho aí deles. Uhum. Então, Mirela, você Queria deixar só gravado aqui, né, o meu agradecimento também a Marinês por trazer todos esses vídeos, né, por fazer esse trabalho, assim, né, de ouvir essas histórias, de editar, de publicar, né, porque depois que minha mãe acabou conhecendo ela, eu fui ver outros vídeos também no canal, e são histórias muito inspiradoras, todas elas de vida, e que acabam, alguma coisa sempre ressoa com a gente, né, ou a gente vê o que o outro passou e conseguiu superar, né, traz uma força, traz um sentimento muito positivo, assim, né, para quem escuta essas histórias, acho que para quem fala e para quem escuta também, né. Então, eu queria agradecer muito por abrir esse espaço, né, para a gente compartilhar essas vivências, né, essas coisas que sempre agregam na vida dos outros também um pouco. Como eu falei, né, procurar, eu acho que sempre dentro de cada um, né, aquilo que te incomoda, aquilo que realmente você não consegue lidar bem, ou que você sente que é um problema ali, né, você tentar ir atrás de soluções e tentar olhar de outro ângulo, né, sobre essas situações, porque eu acho que mais do que perdoar os outros, fazer bem para o outro, você está fazendo para você mesmo, né? É um peso que você está largando, uma coisa que você não precisa carregar mais para a sua vida. E eu me sinto muito assim em relação a essa situação do meu pai. Ele continua morando hoje, até hoje lá em Fortaleza, mas hoje, por exemplo, eu consigo falar com ele sem sentir raiva, sem sentir rancor, eu ligo para ele. E eu sinto que nele não mudou nada, né? A vida dele continua sendo a mesma, a gente raramente conversa sobre isso, ele não é uma pessoa muito aberta, né, para esse tipo de conversa, mas eu sinto que dentro de mim eu consegui trazer amor e trazer luz sobre essa situação e eu não preciso mais carregar isso comigo, né? Eu libertei ele dessa raiva que eu mesmo gerei dentro de mim. Isso só me fez bem para mim, para ele, para os meus filhos, para toda a minha família, né? Isso com certeza teve um impacto muito grande, né, na nossa vida. E de entender que isso foi o caminho que eu tinha que seguir, né? É aquilo que eu tinha que viver para ser quem eu sou e foi o aprendizado necessário para o meu crescimento. e como você mesma falou, né, guardar rancor de alguém é segurar uma brasa na mão o tempo todo, né, você se queimando, você Uhum. mesma se machucando, né. No final, o que a gente aprende, graças a Deus que você aprendeu agora, e que isso sirva de lição para muitas pessoas jovens que vão assistir, que vão ver esse vídeo, parem para pensar e dê a oportunidade ao lado do perdão. Amar, nunca julgar. E aceitar o outro como é também, né? Eu acredito que assim, eu tenho muito ainda, né, para aprender e para trilhar, e quanto mais a gente vai se envolvendo com isso, a gente vê que tem mais para aprender, né, que existe coisas além, né? Mas eu me sinto feliz de ter começado já nesse caminho, de ter atingido aquilo que eu consegui, né? E eu te agradeço de coração. Fica com Deus, Mirela. Então, tá bom, eu também te agradeço muito, agradeço a todos que vão vender aí de algum tempo para assistir esse vídeo também, e espero que a minha história agregue algo na vida de todo mundo, né? Quando o bebê nascer, mostra aí pra gente, né? Volta aqui e mostra aí Tá esse bom, bebê lindo pra pode gente. deixar. Logo, Tá logo, certo? já tá pra breve. Em novembro, agora já, mês que vem. No começo, não, né? A previsão é para o dia 16, mas também vai ser normal, né? Então a gente está esperando aí o momento dele chegar, né? Mas É, já mas tá quase. já tá tudo preparado, né? Já, o enxoval tá tudo Já, prontinho, tudo certinho, tá? tudo certinho. Então tá Tá bom, muito certo, então. obrigada mais uma vez. Eu que te Gratidão agradeço. aí.